Você quer saber quais são as melhores ações para investir agora em outubro? Se sim, eu preparei uma lista com as 5 principais empresas. Você vai entender por que cada uma dessas ações tem potencial e como você pode pensar nelas na hora de montar uma carteira com método. Então fica comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e como eu mencionei no início desse vídeo, eu vou te apresentar 5 ações com alto potencial de valorização, pensando agora no mês de outubro. E é importante você ter em mente que mais importante do que essas 5 ações, é importante você ter um método para encontrar boas ações para investir. Isso porque o mercado de ações é dinâmico, ele muda o tempo todo. Mas a partir do momento que você tem um método claro, você consegue sempre ter um norte, você consegue seguir uma estratégia com passos claros para sempre saber o que fazer com o seu dinheiro. E a estratégia que eu vou apresentar para vocês é chamada de método valor-momento. E eu desenvolvi ela com base em 2 características principais a serem analisadas dentro de uma empresa para saber se de fato é uma boa ação para investir ou não. A primeira parte da estratégia se baseia em avaliar o preço da ação em relação ao resultado que ela consegue gerar. E é justamente daí que vem a parte do valor dentro do nome da estratégia. E na prática, resumidamente, é simplesmente você investir num conjunto de ações baratas, ações descontadas em relação aos seus resultados. E de acordo com um estudo que foi feito na Bolsa Americana, comprovadamente, investir em ações baratas gerou um resultado acima da média. Você pode estar vendo que nesse estudo, que foi realizado entre dezembro de 1927 e março de 2020, é justamente isso que é comprovado. Se você tivesse investido $1 em 1927 num conjunto de ações em crescimento, em 2020 você teria $2.922. E se você tivesse investido esse mesmo valor de $1 em um conjunto de ações de valor, em um conjunto de ações baratas, em 2020 você teria $51 mil, ou seja, um ganho financeiro muito maior. E a segunda parte da estratégia, a segunda característica a ser analisada, é o fato da ação estar passando por um bom momento. E o que efetivamente isso significa? Historicamente, dentro do mercado financeiro, se você tivesse sempre investido num conjunto de ações que subiu nos últimos meses, você conseguiria ter um resultado acima da média do mercado, simplesmente olhando para esse fator. E novamente, eu trago um estudo feito na Bolsa Americana que comprova esse dado. Você pode estar observando que esse estudo foi realizado entre 1980 e 2010. Em preto, nós temos a evolução do índice americano S&P 500, em vermelho, nós temos a evolução de você ter investido num conjunto de ações passando por um momento negativo, ou seja, num conjunto de ações que caiu nos últimos meses, e veja que o resultado foi muito abaixo da média do S&P 500. E em verde, com a maior rentabilidade de todas, aconteceu para quem investiu num conjunto de ações passando por um bom momento, por um momentum positivo, que nos últimos meses apresentou valorização. E unindo essas 2 características, investindo num conjunto de ações baratas e num conjunto de ações passando por um bom momento, você vai conseguir ter clareza para tomar decisões e vai conseguir a longo prazo ter um resultado acima da média. E eu falo isso porque eu realizei um teste no mercado brasileiro justamente com essa estratégia adaptada. E entre janeiro de 2013 a julho de 2025, quem seguiu essa estratégia à risca, o método valor-momento, conseguiu ter uma rentabilidade anual de 26,1%, enquanto o Ibovespa rendeu 6,8% e a renda fixa 9,4% ao ano. R$10 mil na renda fixa se transformaram em 30.800, os mesmos 10 mil no Ibovespa se transformaram em 22.700, já na estratégia, os mesmos R$10 mil se transformaram em 181 mil. E não é uma estratégia que funciona apenas na teoria, é uma estratégia que funciona na prática porque eu aplico na minha carteira de investimentos. E você pode estar vendo o resultado dela nos últimos 5 anos. Enquanto a minha carteira rendeu 111% no total, o Ibovespa rendeu 48% e a renda fixa 63%. Então, a partir do momento que eu segui uma estratégia de investimentos clara, com critérios objetivos e que comprovadamente geraram resultados acima da média, a minha carteira também conseguiu superar a média. E entendendo como a estratégia funciona, chegou o momento de eu falar da primeira ação, de uma ação muito bem classificada na estratégia para o mês de outubro. Mas antes, já aproveita para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, vamos falar sobre a primeira empresa. E eu tô falando da Unipar, que é uma das maiores empresas do Brasil, da América do Sul e da América no geral, dentro do setor químico e petroquímico. Você pode estar observando na sua tela agora que hoje 22% da receita da empresa, considerando os dados do primeiro semestre de 2025, vem através da produção de cloro,
40% vem através da produção de soda cáustica e 38% vem através do PVC. Hoje, ela é a 6ª maior produtora de cloro e soda cáustica das Américas e a maior produtora de cloro e soda cáustica da América do Sul. É a 7ª maior produtora de PVC das Américas e a 2ª maior produtora de PVC da América do Sul. Então, de fato, a Unipar é uma empresa muito grande. Contudo, por conta das características do seu setor, é uma empresa que apresenta resultados muito cíclicos, ou seja, em determinados anos a empresa consegue crescer de maneira consistente, mas em outros anos a empresa não consegue manter esse mesmo crescimento, justamente porque a venda dos seus produtos estão atrelados ao dólar, à variação do preço desse item, então não depende totalmente da tomada de decisão da empresa. Você pode estar observando agora na sua tela justamente o efeito disso no seu dado de receita líquida. Então, por exemplo, em 2015, a empresa teve uma receita de 858 milhões e em 2024, uma receita de 5,4 bilhões. Mas veja que não foi um crescimento consistente. Em alguns anos, a empresa cresceu muito, em outros, a receita despencou, mas no geral, no longo prazo, a empresa conseguiu apresentar crescimento, uma média anual de 22,7 ao ano. E essa mesma variação acaba acontecendo também no dividendo da empresa. Veja que, historicamente, o dividend yield dela já apresentou grandes altas, como, por exemplo, em 2021 e 2022, onde esse dado passou dos 14%, ou, por exemplo, em 2017, onde ele bateu uma máxima histórica de 31%. Mas em outros momentos, o dividendo foi muito pequeno. Fatos esses que aconteceram em 2019, em 2020 ou antes, lá para 2012 e 2013, então esteja ciente que os resultados da Unipar serão cíclicos. E hoje a Unipar é uma ação bem classificada dentro da estratégia. No ranking de ações baratas, ela ocupa a posição número 72, no ranking de ações passando por um bom momento, ela ocupa a posição número 26, e no geral, unindo esses dois fatores, ela é a 30ª melhor ação do método. A próxima empresa que eu trago para vocês é a Sanepar, que hoje é uma das principais empresas públicas dentro do setor de saneamento no Brasil, atuando principalmente na região sul do nosso país. Ela possui 100% de cobertura com água tratada, 81,44% com coleta de esgoto, tratando 100% do esgoto coletado. E ela atua hoje principalmente dentro do estado do Paraná, atuando especificamente em 344 municípios e apenas em um outro município fora do estado, dentro de Santa Catarina. E você pode estar observando nessa outra imagem todas as concessões que a empresa tem para atuar. Curitiba hoje tem a maior representatividade na sua receita, um peso de 22%, e um contrato que vence só daqui a 22,9 anos. Londrina com um peso de 7,1, Maringá com um peso de 5,3, Cascavel com um peso de 3,8 e outras cidades com representatividades cada vez menores. Diferentemente da Unipar, a Sanepar está presente dentro de um setor perene, o que faz com que ela consiga apresentar um crescimento mais consistente ao longo do tempo. E veja que entre 2008 a 2024, a sua receita saiu de 1,3 bilhões para 6,8 bilhões, um crescimento médio anual de 10,8%, acima da inflação e muito bom, considerando o setor em que a empresa atua. E um outro ponto muito positivo em relação à Sanepar, que diferencia ela em relação a outras companhias estatais, é o fato dela ser um negócio muito rentável. Veja só o histórico do ROI da companhia, que mede a relação entre o lucro e o patrimônio. Na média histórica, ela bateu 12,82%, mas principalmente nos últimos anos, esse dado não parou de crescer, batendo atualmente 19,2%. E a Sanepar está aparecendo nesse vídeo porque ela é bem classificada dentro do método valor-momento. Hoje, ela ocupa a posição número 45 dentre as ações mais baratas da bolsa, a posição número 40 dentre as ações de melhor momento da bolsa, fazendo com que, no geral, ela ocupe a posição número 24 entre todas as empresas para se investir. A terceira empresa que eu trago para vocês também é uma companhia estatal, mas muito menos conhecida. E eu estou falando da Celesc, uma empresa estatal do estado de Santa Catarina, atuando principalmente em distribuição de energia elétrica. Hoje ela tem posicionamento em 285 municípios, contabilizando mais de 3 milhões de unidades consumidoras. Você pode estar observando nessa outra imagem o domínio que a Celesc tem dentro do estado de Santa Catarina, atuando basicamente em todos os municípios possíveis. É uma companhia que conseguiu crescer a sua receita nos últimos anos, mas a receita não cresceu o suficiente para superar a inflação do período. Veja que entre 2015 a 2024, a sua receita saiu de 7 bilhões de reais para 10 bilhões de reais, um crescimento de apenas
4,7% ao ano, justamente ficando abaixo da inflação no período. E um outro ponto negativo em relação à Celesc está atrelado à sua margem de lucro. Veja que, historicamente, a sua margem foi muito pequena, principalmente para empresas dentro desse segmento de atuação, tendo uma média histórica de apenas 3,93%. E apesar dela ter melhorado a margem nos últimos anos, principalmente pós-2020, ainda assim é uma margem de lucro muito pequena. Mas, mesmo com todos esses problemas, a Celesc é uma empresa bem classificada dentro da estratégia, porque é uma ação barata, ocupando a posição número 32, e é uma ação passando por um bom momento, ocupando a posição número 44, e no geral, ela ocupa a posição número 18, dentro da estratégia valor momento. E se você quer sair da teoria e partir para a prática para conseguir aplicar essa estratégia na sua carteira de investimentos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, seguindo estratégias totalmente automatizadas, eu convido você a conhecer o meu curso completo, A Capital do Dinheiro. Para você ter acesso a mais informações, é só você escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar no primeiro link presente na descrição. A quarta empresa que eu trago para vocês é a Cruzeiro Educacional, que é uma empresa que atua dentro do setor de educação, principalmente focada na educação superior. É uma companhia que conseguiu crescer de maneira muito significativa nos últimos anos, principalmente por conta da educação digital. E veja que ela saiu de 2011, onde ela tinha 35 mil alunos, para mais de 580 mil alunos no segundo trimestre de 2025, o que equivale a um crescimento médio anual de 23% ao ano. Dentro do segmento presencial, ela possui 175 mil alunos e veja que ela está bem posicionada em alguns estados chaves ao redor do Brasil, mas o que chama mais a atenção dentro do modelo de negócios da Cruzeiro Educacional é justamente a educação digital, que acaba ocupando literalmente o Brasil como um todo, tendo 411 mil alunos ao redor de 1.655 polos. E é justamente daí que vem a maior parte da receita da companhia. O crescimento da companhia na receita nos últimos anos é bastante razoável. Você pode estar observando que em 2017 a empresa teve uma receita de R$1 bilhão e em 2024 esse valor subiu para 2,5 bilhões. E eu falo que o crescimento foi razoável no período porque, apesar dele ter sido de 14% ao ano, considerando que é uma empresa com foco em alto crescimento, ele é insuficiente. Então, empresas desse tipo, empresas que têm como foco crescimento, precisam crescer pelo menos 18%, 20% ao ano ou até valores maiores para efetivamente terem um resultado positivo. E quando a gente compara a Cruzeiro Educacional com outras companhias do setor, ela acaba se destacando principalmente na rentabilidade do seu negócio. E você pode estar observando isso justamente nessa imagem. Veja que o dado de ROI, o dado de ROIC e o dado de ROA da Cruzeiro Educacional consegue superar a maior parte das suas concorrentes. E ela é uma companhia que consegue se destacar muito dentro das melhores da estratégia valor momento. Hoje, ela ocupa a terceira posição das ações mais baratas da bolsa, a posição número 34 dentre as ações de melhor momento, fazendo com que ela seja a sétima melhor ação da estratégia. E a quinta companhia que eu trago para vocês é a JHSF, que é uma empresa que presta diversos serviços, fornece vários produtos, principalmente para o público de alta renda. Então ela hoje atua com incorporação, residências para locação de alto padrão, shoppings, hospitalidade e gastronomia, ela possui um aeroporto, ela também atua dentro do segmento de varejo e você pode estar observando algumas das suas marcas principais, como por exemplo Shopping Cidade Jardim, na cidade de São Paulo, o Catarina Fashion Outlet e também a marca Fasano, que está espalhada ao redor de todo o Brasil. Por conta do seu segmento de atuação, principalmente focado em alta renda e também em incorporação, é uma companhia que consegue ter uma margem de lucro muito acima da média. Veja que, entre 2008 a 2025, a média da sua margem líquida foi de 28%, e atualmente esse valor está muito acima, com um dado de 62%. Mas também, por conta do seu segmento de atuação, a sua receita é bastante cíclica. Então veja que, historicamente, esse dado variou de maneira bastante agressiva ao longo do tempo. E em 2015, onde a empresa bateu 630 milhões de receita, até 2024, onde ela bateu 1,6 bilhões, nós temos um crescimento médio anual de 11% ao ano. E dentre todas as ações que eu te apresentei nesse vídeo, a JHSF tem a melhor posição dentro da estratégia. Isso porque hoje ela é a 24ª melhor ação dentro do ranking de ações baratas e a 11ª melhor ação dentro do ranking de melhor momento, fazendo com que ela hoje ocupe a posição número 5 dentre as melhores ações do método valor momento. E é importante destacar que nenhuma das ações que eu apresentei para você ao longo desse vídeo se tratam de recomendações de investimento. Isso porque eu estou simplesmente exemplificando
como que é fácil você seguir uma estratégia de investimentos clara. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino, porque sempre que sair um vídeo novo por aqui você vai ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.